Bom, vamos começar a segunda palestra do dia, agora a palestra com o Davi Lin, cujo nome e tema é baseado num artigo que ele escreveu, né? Ausência de diálogo em uma era tecnológica, uma resposta agostiniana de abraço e confissão. Como eu havia dito, um artigo que ele escreveu em inglês. Um artigo em que ele pretende recuperar Agostinho nesse contexto contemporâneo a fim de desenvolver uma postura dialógica mais plena que envolve um reconhecimento de ser abraçado por o outro e responder humildemente através da linguagem de confissão de pecado e louvor. Bom, quem que é o Davi? Ele é casado com a Aline e pai do Bernardo, formado em psicologia aqui pela FMG, onde eu estudo também, faço filosofia, especialista em psicologia clínica, mestre em teologia pastoral pelo Regent College, no Vancouver, Canadá, é doutor em teologia pela... Agora é um termo belgo, né? E aí eu vou vacilar, para falar. Universidade de Louvaina. E pela Faculdade Jesuíta, daqui de BH também. E ainda é professor no Seminário Teológico Servo de Cristo e pastor na comunidade evangélica do Castelo, em Belo Horizonte. É a segunda vez que eu trago ele para o núcleo. Eu já deveria ter decorado esse nome belga para falar, mas até hoje eu não aprendi. Eu também não sei, sabe, Tiago? Tem duas coisas que eu consigo falar em holandês. Smakelijk, que significa bom apetite, e boikrib, que é dor de barriga. Então, fica tranquilo, porque esses nomes são terríveis. Então, já passo a palavra, Davi, você pode começar aí, fica à vontade. Bem, muito obrigado, gente, pelo convite, mais uma vez estar com vocês. O único Agostinho que o Brasil conhece é o Agostinho Carrara, mas eu tenho feito de uma das missões de minha vida ajudar o Brasil a conhecer o outro Agostinho, né? Então, perdoe-me, eu tinha que começar com essa breve piada, mas é verdade, né? Porque Agostinho Carrara é um transportador, ele é um taxista, né? E Agostinho também, ele é um barqueiro que nos faz atravessar para um outro lado, né? Jesus diz para os discípulos, né? Vamos para o outro lado. E aqui tem um desafio, né? De irmos para além da nossa cultura míope e enxergarmos a partir das óticas do Novo Testamento e dos pais da igreja, que nos dão uma compreensão muito mais complexa e, eu diria, mais cristã para a gente ler a nossa realidade. Bem, como o Tiago falou, eu tenho... Estão pedindo aí para desativar o áudio do Bruno. Bruno, por favor, desative o seu áudio. E eu poderia falar sobre alguns assuntos, né? O meu doutorado foi sobre a ideia de Agostinho e terapia, pelo fato de ser psicólogo, né? Então a gente poderia falar sobre isso, mas eu quero falar hoje sobre o nosso contexto de ausência de diálogo e como eu acho que Agostinho nos ajuda muito para o nosso contexto. Mas, obviamente, a gente... Antes de chegar no nosso contexto, a gente vai precisar entender bem o que ele está dizendo, né? Para não correr em um anacronismo histórico de começar com o nosso tempo. Então, eu vou propor para vocês o seguinte percurso. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, o nosso tema hoje é Agostinho para tempos de individualismo e ausência de diálogo, uma resposta de abraço e confissão. E aí eu quero começar com o Blondel, porque isso aqui é um grupo de estudos filosóficos, né? E eu aprendo muito com vocês, porque eu não sou filósofo, eu sou psicólogo e teólogo, e metido a tentar ser historiador. Mas o que
o Blondel diz o seguinte, que a perspectiva agostiniana, por si só, permite não apenas a filosofia cristã, mas também a plenamente humana. Olha, isso aqui é uma afirmação corajosa, né? Que a perspectiva agostiniana não apenas permite a filosofia cristã, mas uma plenamente humana. E aí eu acho que ele ainda vai um pouco além, quando ele diz que se essa perspectiva plenamente humana não foi realizada, é porque o futuro reserva para a doutrina de Santo Agostinho uma atividade frutífera que supera de longe toda a influência que exerceu no passado. E o Lucas, na primeira palestra, nos disse da importância, da influência milenar de Agostinho. Agora, o Blondel dizer que tem uma atividade frutífera que supera a influência que ele exerceu no passado, é com certeza uma afirmação corajosa. E eu queria tentar pensar um pouco isso hoje com vocês. Não apenas a filosofia cristã, mas uma filosofia plenamente humana. E o nosso percurso hoje vai ter 5 tópicos, tá? Nenhuma referência a outras tradições teológicas, mas os 5 aqui é por causa de um percurso, né? Uma introdução, um encontro inusitado no Vaticano, depois menos que humanos, um problema da nossa pouca aptidão teológica no nosso contexto de tecnologia, depois o caráter dialógico das confissões de Agostinho e propondo que ele faz uma passagem, né? Eu retomei a ideia do Agostinho Carrara, com a ideia de alguém que está nos transportando para outro lugar, né? A passagem de uma existência egocêntrica e individualista para uma postura essencialmente dialógica e responsiva à graça, né? Então, não é uma travessia exterior, é uma travessia interior. Quarto, é uma postura dialógica e as suas implicações para o século XXI. E, por último, eu quero propor um exercício de humildade, respondendo ao apelo provocador do Padre Bill, que vocês vão perceber que acontece logo na introdução. Tá bom? Vamos lá, estão comigo? Tiago, posso começar? Tem gente dizendo que achou que a palestra era sobre Agostinho Carrara, né? Pode sim. Vamos lá, é sobre o de Hipona. Então, vamos lá. Eu tive a oportunidade de, enquanto estava fazendo o doutorado na Bélgica, de ir em todos os congressos que eu pude em 2017, por conta das comemorações da Reforma Protestante. Então, eu peguei aqueles voos baratos e fui para todos os lugares que estavam tendo conferências sobre a Reforma. E, especialmente, um foi marcante, que aconteceu no Vaticano, no Instituto Patrístico Agostiniano, realizado pela Ordem Agostiniana, falando sobre Lutero e a Reforma, né? Com o nome Agostinho, a Ordem Agostiniana, Lutero e a Reforma. Agora, a gente não tem dúvida nenhuma que Lutero foi extremamente influenciado por Agostinho de Hipona, né? Agostinho vive em meio a essa decadência do antigo Império Romano, né, da Antiguidade Tardia, e ele é essa referência pastoral e teológica que ajuda os reformadores a discernirem uma posição de confronto com a Igreja Católica lá no século XVI. Então, você imagina essa conferência. Ela estava imersa em uma ironia, né? São frades católicos, agostinianos, que se reúnem depois de 500 anos da Reforma para avaliar o legado de Lutero. Então, por um lado, eles são, assim como Lutero, agostinianos, né? E o Lutero é tipo um tio-avô da sua ordem monástica, né? Mas foi o seu tio-avô que colocou fogo na sua casa, né? Então, por um lado, os agostinianos no século XVI eram considerados a maior fonte de infortúnio para a Igreja Católica.
E, por outro lado, eles também são aqueles que romperam a unidade da igreja e falaram contra os monastérios. Então, vocês imaginam a ironia da conferência, né? E, ao mesmo tempo, cheia de discussões acaloradas, né? Dentre essas discussões, uma pessoa que eu vou chamar de Padre Bill, ele se levanta, um monge agostiniano, e ele faz uma forte crítica para Lutero. Diz que Lutero não tinha apropriado do pensamento de Agostinho o suficiente, que ele tinha sido parcial, que ele tinha seletivamente adaptado a doutrina da graça, mas negligenciou o ensino de Agostinho sobre a unidade da igreja. Então, essa tem sido, ao longo dos séculos, uma crítica católica, tá? Sobre a recepção protestante de Agostinho e de seu legado. Será que enfatizou muito a graça e pouco a unidade da igreja? Agora, eu fiquei impressionado com o que aconteceu com esse Padre Bill na manhã dessa última conferência, da última manhã da conferência, quando ele foi provocado pela presença de uma... É engraçado falar isso, né? De uma freira protestante, né? É a irmã Ana Maria, né? Eu não vou falar o nome dela em alemão para não errar, mas ela deu uma palestra comovente, linda. Você viu a cara dela, parece uma santa gospel, né? Sobre o renascimento da vida consagrada nas igrejas da Reforma. Então, você imagina, pós-nazismo, os monastérios são lugares claramente contraculturais, e você não tem um monastério na época de Hitler. Bem, os luteranos recuperam a vida monástica. E depois dessa palestra, o Padre Bill, que tinha feito aquelas falas horrorosas sobre Lutero, tinha falado mal dele, ele fica profundamente comovido, pede perdão publicamente pelas muitas vezes que ele tinha falado mal do Lutero. E aí eu fiquei maravilhado ao assistir essa troca entre os dois, né? No final da palestra, os dois vão conversar. Me pareceu que os corações assim se sintonizaram de um jeito, né? E aí, para mim, o Padre Bill me pareceu um verdadeiro agostiniano nesse encontro entre graça e verdade, né? Ele faz uma confissão pública, né? Lembrem que a biografia de Agostinho é Confissões, né? E confissões vem de confessio, do latim, que é o oposto a defensio, né? Que é a autojustificação, é a sua autodefesa. Não, confessio é outra coisa, né? É confissão pública da minha incapacidade de ouvir o outro, né? Está aqui, na minha opinião, a própria beleza da experiência da antropologia agostiniana, né? Esse encontro com a humildade que possibilitou a reconciliação, ou pelo menos um cessar-fogo entre protestantes e católicos naquele evento, né? E aí a minha pergunta para vocês hoje é: será que esse encontro transformador teria acontecido pela internet? Por uma conferência online? Se eles não se tivessem encontrado em carne e osso, né? E aí um outro teólogo, o nome dele é Miroslav Volf, ele diz que o abraço físico é uma metáfora viva de reconciliação, né? É uma relação com o outro que é simbolizada e representada por meio do corpo. Os braços abertos sinalizam esse espaço exposto em mim para o outro entrar. Então, convite a essa abertura recíproca de entrega. E se esse abraço comporta esse movimento visível de reconhecimento de autoridade, de alteridade, né? E ele é fundamental para essa experiência de reconciliação, por outro lado, não vamos deixar de lado a relevância de encontros como os nossos, online, conferências do Zoom, né, para a gente desenvolver relacionalmente. Mas uma presença visível da Ana Maria levou Bill a um passo adiante. Esse abraço se tornou uma reconciliação visível de um conflito histórico. E essa experiência, para mim, exemplificou como a experiência da encarnação, uma presença encarnada,
carrega consigo a possibilidade de tirar alguém do preconceito, enclausurado, né? Esse fechamento, imobilizar a nossa humanidade comum. E essa presença encarnada estabelece esse encontro eu-tu, que facilita a unidade dos corações. Cor unum. Agostinho amava falar essa expressão em latim, né? É o cor unum, é um coração uno. Então, é essa experiência de encontro por meio do corpo que permite a unidade do coração. Então, o que eu quero sugerir para nós hoje, né? Que nós perdemos no contexto atual essa responsividade relacional. A gente perdeu a capacidade de ser responsivo e ter essa postura dialógica. E que a gente pode achar nesse pré-moderno, que é Agostinho de Hipona, uma inspiração para uma postura dialógica mais plena, que envolve esse reconhecimento de ser abraçado. E essa resposta de alguém que foi abraçado é por meio dessa linguagem da confissão. Uma vez que eu fui abraçado, acolhido, né, a gente pode criar a nossa narrativa juntos a partir dessa ótica da graça. E é isso que ele faz em Confissões. Ele emoldura a sua narrativa por meio do tema do filho pródigo, né, que é um coração perdido conduzido pela graça para os braços abertos de um pai. Então, essa resposta ao abraço de Deus é esse clamor duplo, né, que não chora somente pela sua vulnerabilidade, pelos pecados, mas chora ainda mais, é mais chorão, porque reconhece que foi aceito e confortado. É o duplo choro, né? Já que eu fui conduzido pela graça para os braços do Pai, eu choro pela minha vulnerabilidade, pelos meus pecados, mas eu choro de alegria porque alguém me acolheu. E é essa experiência que está na raiz dos dois sentidos de confessio. É a confissão de pecado e a confissão de louvor. Então, para os meus alunos lá no Servo de Cristo, a primeira pergunta é quais são os dois sentidos da confissão, né? E é duplo, né? Os dois sempre andam juntos, não é um sem o outro. É a minha vulnerabilidade com a graça de Deus, é o Cristo médico e a minha doença, né? Então, você abre as feridas e louva o médico. E tanto no seu conteúdo, quanto na sua forma, né, estabelece-se um dinamismo dialógico que expressa de uma forma vulnerável essa receptividade ao dom do amor. Então, a gente muitas vezes pensa só no conteúdo, né? A forma de confissões ela é fundamental para a gente entender o que ele está dizendo. É uma forma de oração, é uma forma de alguém vulnerável, que diz assim, olha, que voltem atrás, que te procurem, porque tu não abandonas a criatura, né? E aí, eis que estás no coração deles, no coração de quem confessa, e a ti se atira e chora no teu colo depois de difíceis jornadas, e tu enxugas as lágrimas. E eles choram ainda mais, porque tu não és homem de carne e sangue, mas os fizeste e os consolaste, ele diz lá no livro 5 de Confissões. Então, essa provocação do encontro inusitado do Vaticano me ajudou a pensar qual é o lugar de uma antropologia teológica agostiniana para esse momento histórico que nós vivemos, de pouca aptidão dialógica e baixa capacidade relacional. Vamos ir para o nosso segundo ponto aqui, né? Menos que humanos. Eu sou psicólogo, então eu não posso deixar de pensar em um diagnóstico do nosso tempo, tá? E o que eu quero afirmar aqui? Né? Que a gente está desconectado do centro vital, do coração. Né? Essa foi minha tese também de doutorado. Terapia do coração. Né? E, ao mesmo tempo, hiperconectado à informação. Nós estamos longe de nós mesmos e, portanto, longe de Deus, né? Porque o conhecimento de Deus e de si mesmo andam juntos, de Agostinho. O século XXI gerou culturas surdas. Ai, que triste falar isso, né?
que não compreendem nem refletem sobre posições antagônicas, mas se encerram em bolhas polarizadas, em uma sociedade que alimenta um gnosticismo implícito da internet. O que eu quero dizer com isso? Que o contexto online, na prática, nega que a vida é feita de encontros materiais. E há um gnosticismo implícito na maneira como nós vivemos. É uma forma imaterial, uma forma desencarnada. O Facebook não é encontro face a face, e a mídia social ampliou a polarização. Então, pessoas que acreditam nos mesmos fundamentos da fé cristã não conseguem mais se ouvir, não conseguem mais se encontrar. E a igreja se fragmenta e perde essa capacidade de viver como uma igreja una. E eu quero sugerir que as nossas doutrinas são fundamentais, mas o cristianismo não é um arranjo intelectual, ou pacote de dogma, não é moralismo. Cristianismo é um encontro, é uma história de amor revelada por meio de Deus se fazendo homem, e é um evento de encontro. A Bíblia fala, desde o relato de Gênesis, Yahvé se mostrando um Deus pessoal, perseguindo a face de Abraão, Isaac e de Jacó. Eu acho maravilhoso isso, né? Um Deus que vai atrás da face do ser humano. E o ápice dessa revelação é a encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo. E essa vida humana de Cristo acontece nesse partir do pão, no discipulado, na comunidade. Então, na era digital, a gente é chamado a combinar isso que Agostinho fez muito bem, conteúdo e forma. Eu não posso ter só um conteúdo bom, a minha forma é convidar para um café, para uma conversa generosa. E se isso não for possível por causa da pandemia, então essa aqui, o que nós estamos fazendo, é a segunda melhor opção. Mas, em outras palavras, uma fé trinitária que abre espaço à alteridade é intrinsecamente apta a oferecer um apelo para uma vida relacional mais plena. Uma postura contracultural, encarnacional e dialógica em sociedades orientadas para a bolha. E aí a gente precisa lembrar que a vida não é um processo técnico, que é um processo relacional, que a vida é a experiência de eu-tu, de encontrar o rosto do outro em responsividade, que a mobilização pessoal minha, enquanto humano, só é desencadeada numa relação facilitadora, que é isso que muda a gente, Foi isso que mudou os discípulos, Deus entrando na história deles e sendo presença para eles, o trágico do nosso tempo é que nós temos mecanismos de comunicação incríveis, mas a capacidade do encontro não acompanhou a velocidade do processo técnico. E o que a gente tem hoje não são confissões, não são experiências de encontro face a face, são postagens de redes sociais que reduzem a forma de expressão íntima. Então, uma antropologia agostiniana é, sobretudo, reconhecer que a interioridade é esse espaço maravilhoso que Deus habita, e mais é uma submarinagem, É porque você precisa ir mais fundo e ali Deus encontra e depois você retorna, E o que a gente tem é ninguém com submarino, todo mundo andando de boia, de um modo muito redutivo na maneira como fala a sua experiência interior. Ou seja, a nossa era atual perdeu a capacidade de se confessar pessoalmente e trocou a relacionalidade encarnada por postagens digitais no Instagram. E aí, eu acho que Agostinho nos ajuda também, porque ele nos chama ao lento processo de estar atento à vida interior e ao centro da pessoa, descrito na tradição cristã como o coração. E a nossa ansiedade, a nossa depressão aumenta no mundo todo, mas são sinais, são dicas de que essas questões mais fundamentais sobre o significado, sobre por que o meu coração tende ao infinito, isso não pode ser extinto, isso vai estar lá, E nesse tempo de perda, de ansiedade que Agostinho viveu, que foi fim da antiguidade, no declínio do Império Romano,
ele encontra essa visão teológica de esperança no meio do caos. Então, ele exemplifica para nós como a história do cristianismo carrega o potencial de fertilizar os tempos atuais. E os nossos tempos carregam muitas semelhanças, né? Tempos de transição, tempos de confusão, uma arena global heterogênea, de visões de mundo conflitantes, né? Pedaços de fé cristã misturados com outros ismos numa panela intelectual, e ao mesmo tempo achou uma visão de esperança para nos ajudar. Bem, eu quero sugerir que, diante desse nosso contexto de ausência de diálogo e de individualismo, ele pode ser fonte de inspiração, porque ele traz uma visão de relacionalidade terapêutica para os desafios do século XXI. Então, vamos lá entrar propriamente num conteúdo de confissões, tá? Afinal, eu também preciso ajudar vocês a lerem essa maravilhosa obra, que é Confissões. Então, vamos lá. Confissões é uma passagem, né? É uma travessia, é uma narrativa de uma existência egocêntrica que é transportada por uma postura dialógica de uma responsividade relacional à graça, a história dos seus afetos, do desenvolvimento do seu coração. O Lucas bem nos disse, né, que Agostinho atinge o auge da sua carreira em Milão. Ele era um grande retórico e o latim atinge o seu auge, né, a sua maturidade com Agostinho. Então, ele era muito bom nessa língua, né? Mas ele também percebe o estado pútrido do seu coração. Isso vai estar muito claro ali, por exemplo, no livro 6 de Confissões. Em que o coração dele está egoísta, orgulhoso pelas suas realizações individuais, né? E ele vai narrando a história dele de perda, de fragmentação, ou é morte, ou é ruptura dos seus relacionamentos pelo seu desejo de mobilidade ascendente. E aí ele vai tendo a experiência no latim a gente fala de aversio, né? Que é a aversão, né? A distância de Deus. E aí o que acontece é Deus chegando e trazendo de novo o coração de Agostinho para perto dele. Por isso é uma história de conversão, de retorno à humildade, retorno ao amor, né? E o que ele faz, então, nessa biografia aqui? Eu acho dificilmente deve ser chamada de autobiografia, porque ele não é o centro da própria história, né? A autor tem a ver com você mesmo, mas ele começa com Tu és grande, ó Senhor. Ele não começa com meu nome é Davi, eu nasci em 1984. Não, ele não está dizendo isso, né? Ele não é o centro, e ele vai seletivamente entrelaçar o conteúdo biográfico dele com a doutrina bíblica da graça. Então, ele descreve a história dele dependente, ele só narra aquilo que o aproxima de Deus ou que afasta de Deus, né? Então, é uma primeira exposição elaborada da graça de um homem de meia-idade que descobriu as Escrituras, descobriu o apóstolo Paulo e achou na Escritura um molde para ele encontrar a própria história. Então, ele é Adão, lá no livro 2 de Confissões, roubando uma fruta em uma pereira, né? Quase que dizendo, a minha história rediz a história da queda, né? Então, ele testemunha sobre a sua fraqueza, sua vulnerabilidade, esse é o primeiro sentido de confissão, mas também o segundo sentido, que é a ação de Deus graciosa, transformando, dirigindo o itinerário do coração humano dele, mas não só dele. Ele está dizendo que tem a ver com todo o coração humano, que é, por natureza, inquieto. Então, não sendo propriamente uma autobiografia, mas uma narrativa de resposta à graça, ele se torna, paradoxalmente, o sujeito não central de sua própria narrativa. Pensa nisso, né?
Como é que alguém narra de si mesmo, mas que não é o centro da própria vida dele? Né? É uma experiência de deslocamento de si, de esvaziamento. E aí você pode se perguntar, qual que é a integridade de um sujeito que renuncia a narrar a si mesmo como um sujeito autônomo? Né? Ele está propondo esse paradoxo bíblico de perder a si mesmo por amor a Deus e se encontrar. Né? Jesus não diz isso. Aquele que se perder por minha causa vai se encontrar. Né? Então, é essencial para Confissões, para esse livro, é esse movimento de descentramento. E aí o Jean-Luc Marion vai dizer que não é a perda do sujeito como ele mesmo, mas é o deslocamento de alguém que encontrou um novo lugar em Deus. Eu acho isso maravilhoso. Que é, na verdade, o lugar próprio de si mesmo. É o lugar do eu mais autêntico, redescoberto, recuperado depois de ser autossuficiente. E ele recupera o centro pessoal, recupera o dinamismo do coração, que é forjado a regressar e repousar no Criador, que é o seu bem supremo. E aí, Agostinho se retrata como filho pródigo. Né? Ele é o filho no retorno ao lar. Né? Lembre-se que ele também foi, inicialmente, por causa de sua mãe, influenciado pelo cristianismo, mas vai se afastando, por mais ou menos uma década se torna maniqueu, então ele retorna, é uma experiência de conversão como um retorno, em que as suas lágrimas são enxugadas. E aí ele começa a narrar as andanças do coração, tendo o filho pródigo com esse pano de fundo. Né? E aí ele diz que na verdade, ele é o que partiu para uma terra distante, lá no livro 4, para esbanjar as riquezas na busca de gratificação das meretrizes. Né? Então, basicamente, o que ele está dizendo é que ele amava os caminhos egoístas e foi tendo esse distanciamento de Deus. Né? E aí ele diz, por exemplo, certamente estava me afastando de ti, excluído até mesmo dos frutos que dava aos porcos. Né? Então, é o próprio filho pródigo ali, junto com os porcos. E aí ele retorna a casa, chora essas duas vezes, né? O lamento pela ferida e a alegria de ser perdoado. Esse duplo choro de lamento e alegria corresponde ao pecado e louvor e evidencia essa coisa do lugar, né? Essa experiência do lugar. Ele não merece o lugar dele, mas ele acha de novo o lugar dele por meio da graça, né? E encontra a si mesmo nesse abraço, nesse retorno para a casa do Pai. Né? Lembrem que Agostinho foi um professor de retórica, né? E como professor de retórica, ele questiona o uso egocêntrico das palavras, né? Ele recusa a manipulação, ele sabe quão enganosa, quão astuta é essa linguagem. E aí ele diz lá no livro 9 que ele retira o serviço da língua do mercado da fala. Eu acho genial essa fala. Você se retirar do mercado que usa a sua língua para se autoafirmar. Então, o que acontece, gente? Quando ele se torna um cristão católico, ele não deixa de ser vamos dizer assim, um poderoso retórico, né? Alguém que consegue arranjar muito bem as palavras. Mas como agora ele foi tocado pela graça e se empenha na humildade, ele precisa falar dialogicamente. Né? Agora, o modo de se expressar de um convertido é uma linguagem orante, uma linguagem poética, é uma relação eu-tu. Né? Então, Confissões não é discurso retórico, extravagante para expressar suas realizações, como a gente faz hoje, né? Posta lá no Facebook, no Instagram, é tão autocentrado, né? Mas o que ele diz é o oposto, né? É uma fala, entre aspas, fraca de alguém que sabe que é forte, mas se dirige vulneralmente a um tu, a ponto de pedir graça para orar, né? Permita-me falar na tua presença, eu que sou pó e cinza. Ele diz lá no livro 1.
E ele ainda completa, dizendo assim, eu falo isso porque eu sei que você não vai rir de mim e não vai zoar da minha cara e você vai me acolher. E aí, diante dessa graça, ele muda a maneira como fala. Linguagem, gente, é algo muito importante para Agostinho e para as confissões, porque ele descobre a experiência de falar em salmos. E ele vai pegar em salmos por 30 anos. Você imagina alguém na sua igreja só pegando salmos, né? Por quê? Porque são as palavras dadas a ele por Deus, que é uma alternativa à presunção do seu discurso anterior. E aí ele diz, né? Que as tuas escrituras sejam o meu deleite, não me deixes enganar nelas, nem por elas enganar outros. Né? Então, essa experiência de antítese com o que ele viveu antes como retórico. Eu acho maravilhoso, gente. A próxima matéria que eu devo dar deve ser Agostinho dos Salmos, tá? Porque ele vai ser marcadamente, permanentemente inscrito com essa experiência de explodir com as palavras de Deus nele. Né? O que significa isso? De você poder explodir com Deus falando em você e através de você. Né? E aí você tem de fato, uma travessia. Né? A comunicação pública de um orador se torna a linguagem da relação íntima. Né? Então, não é monólogo, não é conversa superficial, é a conversa do ouvido do coração de Agostinho em sintonia com a boca de Deus. Né? Não é tagarelice, não é fofoca. É responder a isso em uma linguagem de entrega, pedindo proximidade. Aproxima o ouvido do meu coração da tua boca. Lindo isso. Aproxima, Senhor, o ouvido do meu coração, porque eu quero te ouvir. Fala comigo. Né? Então, Deus não é mudo. Né? Deus não é mudo. Na verdade, a gente que tem dificuldade de ouvir. Né? A gente não é humilde o suficiente para se abaixar para a Escritura falar o nosso coração. O caráter dialógico de Confissões, então, né? Bem, eu vou pular um pouco aqui, porque eu ia falar sobre a análise linguística do verbo de confitere e confiteor, né? Mas eu vou pular isso, se tiver tempo a gente fala sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre a ideia de Agostinho e o senso comunitário, né? Porque você vê que o tempo inteiro a relação não é só vertical, mas também horizontal. Nos momentos mais cruciais da vida de Agostinho, ele está com os amigos, né? Ele está lá com Alípio na crise do Jardim de Milão, na sua conversão. Ele quer se retirar com seus amigos para uma experiência monástica, lá naquilo que a gente chama dos diálogos de Cassicíaco. Então, a gente não deve considerar Confissões uma obra de um intercâmbio fechado entre Deus e Agostinho. Na verdade, ele está tentando nos ajudar a não deixar o nosso coração cair no desespero. Ele fala isso lá no livro 10, né? Que o que ele está fazendo tem uma dimensão muito forte de tentar impactar a audiência. Então, os 3 personagens principais de Confissões são Deus, Agostinho e nós, aqueles que são os leitores, ou eu diria os ouvintes, porque esse é um livro feito, não é para a gente ler, é para a gente ouvir. Então, os primeiros escritos de Agostinho e depois, quando vem Confissões, são escritos com senso comunitário forte, né? E que a verdade não pode ser descoberta no isolamento ou na reclusão, mas na companhia de amigos, né? Como atestam os diálogos de Cassicíaco. Então, ele tem essa grande consideração pela amizade, né? A ideia de que Cristo é o constituinte mais significativo na união de amigos, né? E ele quer viver em comunidade, e a verdade não se materializa no indivíduo, né? Mas nas pessoas em relação em comunidade. E aí, obviamente, gente, a gente precisa lembrar que em 391 ele é ordenado bispo, e aí eu também sou um pastor. A sua vida nunca é mais a mesma, você tem que lidar relacionalmente com as pessoas que vêm a você.
e você tem que servir a congregação que Deus te confiou, né? E aí ele diz lá em Confissões 11, né, no livro 11, que é o desejo ardente de servir os irmãos que ele ama, né? Então, à medida que alguém amadurece, né, e Agostinho é esse homem maduro, e ele vai amadurecendo, tá? A gente pode, inclusive, fazer uma análise das primeiras para as últimas obras. Ele vai compreender com perspicácia como o pecado está associado no problema da gente não viver em comunidade. Olha só, o Robert Marcus, ele trabalha isso muito bem, né? De que por volta dos 50 anos, mais ou menos, ele começa a ser dominado por essa noção de que o problema é um eu retirado para a privacidade, que é a privação da experiência relacional, né? Toda comunidade, na verdade, faz você ser afiado, como um amigo afia outro amigo, né? E se você vive sozinho, você é corrompido pelo pecado. Então, a falha radical da natureza humana é transcrita em termos de um retiro para um eu fechado. Daí é que vem toda essa ideia que a igreja antiga já tinha, do homo incurvatus in se, que Lutero vai pegar depois, do homem encurvado em si mesmo, né? E aí, para ele, gente, a ideia de cor unum, né, de um coração uno, como descreve o livro de Atos, é fundamental, é o ideal da vida comunitária. Agostinho era um monge, a gente esquece que ele também era um monge, né? E depois de Pentecostes, no centro da fé, não está somente o indivíduo, mas uma comunidade restaurada, capacitada pelo Espírito Santo, né? Então, esse caráter comunitário, lá de Atos 4, é muito forte para Agostinho, né? Então, essas histórias lá que a gente vê em Atos, né? Histórias de Pedro, um pescador judeu sentado à mesma mesa de um centurião Cornélio, de um centurião romano, sinaliza uma comunidade reconciliada do Espírito, né? Então, inspirado pelo livro de Atos, Agostinho desenvolve essas implicações da unidade, da experiência de um cor unum, né? Anima una et cor unum, tanto para a vida monástica, quanto para a sua congregação em meio dos sermões. Os sermões de Agostinho são extremamente importantes para a gente entender o que ele está fazendo na sua tarefa teológica, né? É uma solidariedade de coração em sintonia com o outro, tocando a sinfonia da canção do amor a Deus e ao próximo, né? No livro 12, gente, Agostinho fala um negócio muito legal, que ele diz mais ou menos o seguinte, eu estou parafraseando, tá? Eu preferiria escrever de uma forma que as minhas palavras reforçassem algo que o meu leitor conseguisse aprender sobre os assuntos, do que expressar uma única ideia de forma inequívoca a ponto de excluir outras, desde que essas não me ofendam pela sua falsidade. O que ele está dizendo, né? Eu prefiro escrever de modo que as pessoas entendam e não do modo que exclui outros pontos de vista na igreja, né? Desde que não seja falso, né? Então, o que ele está fazendo? Uma abertura à pluralidade de interpretações, né? O que a gente tem hoje é o escopo da nossa realidade mutante limitada, o que a gente tem é uma palavra eterna, né? Então, é um compromisso de permitir uma multidão de vozes dentro da igreja. Por quê? Para a gente cultivar essa responsividade relacional da verdade falada em amor, né? Aí você fala assim, tá bom, mas Agostinho depois acabou com o Pelágio, acabou, mas você pega lá um livro como A Natureza e Graça, e ele não vai ficar falando mal do Pelágio, ele nem cita Pelágio, né? Porque ele não quer acabar com a pessoa, ele quer acabar com o argumento, né? Porque o compromisso dele é com a verdade. O tanto dos nossos debates mas o fulano é horroroso, né? E o que a gente tem é outra experiência, na verdade. A igreja antiga vai nos ajudar nisso. Tá, vamos continuar, senão eu vou falar sobre o nosso... a gente podia ficar aqui até meia-noite, mas vamos lá, vamos continuar. A postura dialógica de Agostinho, as implicações para o século XXI. Bem, a gente pode dizer que
Agostinho tem essa visão muito singular, né? É um eu diferenciado, individuado, e é esse primeiro encontro existencial num diálogo eu-tu, né? Nesse confronto relacional com um Deus pessoal na história da literatura ocidental. E quando ele confessa, ele descobre essa linguagem responsível para aquele que é o curador, o médico do seu maior problema, que é o seu orgulho, né? Então, nessa comunicação dialógica, né, essa conversão vai acontecendo, mas ela acontece no contexto do abraço, ela acontece no contexto da graça, ela acontece na experiência do choro, na experiência do retorno como um filho pródigo. É o desaparecimento, né? Não é um desaparecimento de si mesmo, como se eu perdesse a mim mesmo, né? Como se o meu eu se perdesse no nós. Mas lembra que o final de um abraço é quando você solta, né? Você fica com os vestígios da presença de um outro em mim que me refigura, mas a fronteira do seu corpo é mantida, né? Então, eu estou usando essa metáfora vinda aí do Miroslav Volf para fazer esse diálogo com essa ideia do Jean-Luc Marion de que você não se perde quando você se entrega em amor. Pelo contrário, você recupera o seu lugar mais próprio. Então, essa postura dialógica, né, de Agostinho, que inclui não só Deus, mas também o amor ao próximo, não nega a possibilidade de atrito, a possibilidade da gente ter contraste de perspectivas. E, às vezes, em situações complexas, essas divergências podem aumentar, podem levar a desacordo, né? E Agostinho também posiciona a sua teologia em polêmicas, controvérsias antimaniqueias, anti-arianas, antidonatistas, antipelagianas, né? Ele se nega a concordar com gente que perde o essencial, o fundamental da fé, como a obra salvadora da graça. Mas o grande desafio é que esse desacordo implica um diálogo respeitoso, implica escuta atenta, implica a gente não fazer a caricatura do outro. O próprio Cristo une verdade e graça quando ele olha para o jovem rico, lá em Marcos 10, 21, né? E fitando o amor, e aí o confronto e diz, vende tudo que tem e me segue, né? Então, é um paradigma misericordioso para o confronto, de ser carinhosamente duro no chamado ao arrependimento. A gente está nesse tempo de posições polarizadas e a gente diminuiu a possibilidade de um diálogo fraterno. Tempos de identidades frágeis em sociedades pluralistas, tempo de pouca atenção à alteridade, bolhas digitais, guetos de identidade. Isso tudo tem feito os de fora corroborarem uma forte acusação contra os cristãos, que os seguidores de Cristo são moralistas, intolerantes, de mente fechada, e não conseguem considerar estilos de vidas diferentes como valiosos, né? Então, como nos sugere ali o movimento de Lausanne, no compromisso da Cidade do Cabo, o diálogo é uma parte legítima da missão cristã, que combina tanto confiança na singularidade de Cristo com escuta respeitosa, que se recusa a promover caricatura e que resiste ao preconceito. Então, gente, olha aqui, no século XXI, a gente tem um contexto também no Brasil de uma sociedade que está se secularizando, né? E essas posturas moralistas e poucos dialógicas, principalmente para a nova geração, podem se tornar obstáculos desnecessários para a nossa missão, né? Então, a gente está sendo chamado a cultivar paciência, diálogo, entre aspas, uma santa tolerância, sem a gente perder a nossa identidade, né? E aí, eu diria que o melhor antídoto dessa nossa tradição agostiniana, que é a herança da tradição da Reforma, é que nós precisamos de uma alta dose de humildade, né?
A gente precisa lembrar que é uma atitude humilde quando a gente reconhece que os de fora nos ajudam a recuperar uma ênfase que nós esquecemos, né? Que paciência é uma ênfase bíblica que expressa uma vida cheia do Espírito Santo, que não significa concordância total de ideias diversas, mas que o cristianismo é mais do que um sistema intelectual. É um encontro transformador, né? E se isso for verdade, estar em Cristo também significa que há algo mais essencial em você do que uma ideia com a qual eu não concordo. Vamos, então, finalizar com esse exercício de humildade. Quero responder esse apelo provocador do Padre Bill, lá da nossa conferência do Vaticano, quando ele diz que Agostinho tem uma inspiração para a unidade cristã e Lutero não conseguiu enxergar isso, né? E a gente faz isso reconhecendo que na América Latina a relação entre protestantes e católicos é historicamente conflituosa, né? E eu, um evangélico brasileiro, estou sendo chamado a aceitar um convite de um padre católico a abraçar intencionalmente uma postura de escuta, né? E eu diria que ele está, de alguma forma, certo, porque Agostinho é um teólogo que mais influenciou Lutero e Calvino, mas a recepção de Agostinho pelos reformadores é focada nas obras do fim de vida, principalmente da doutrina da graça, da controvérsia antipelagiana. E falta uma peça na nossa visão teológica protestante, que é Agostinho e as suas obras antidonatistas, tá? Calvino não fala das obras antidonatistas. Lutero também não. O ponto é que eles queriam criticar o império da Igreja Católica, né? E lembrem-se também que o pelagianismo nasce nesse contexto romano, né? Ele nunca seria popular na África do Norte, né? North Africa, né? No norte da África. Ele seria popular porque o pelagianismo é um tipo de experiência autossuficiente, glorificadora da pessoa, que os bons romanos gostavam disso, né? Todo romano gostava de glória. Então, era um tipo de cristianismo cultural, né? E de alguma forma, também, Lutero e Calvino, eles criticam a esse status quo, né? Mas o donatismo é diferente. O donatismo é um cisma que surge no norte da África, né? Era um tipo de cultura que resistia a Roma e queria um cristianismo muito, vamos dizer assim, tupiniquim, né? Muito local, né? E por isso eles brigavam o tempo inteiro, né? Querendo resistir a outras posturas e outros tipos de cristianismo, né? Então, donatismo é esse movimento. Deixa eu explicar melhor. É o nome de um movimento cismático dentro do cristianismo norte-africano, profundamente enraizado nas disputas daquele local, da eleição do bispo de Cartago, que dá origem a uma divisão dentro dessa tradição eclesiológica africana, né? Então, na época de Agostinho, como é que Agostinho vê esse povo? Como puristas, rigoristas, que valorizavam a moralidade acima da caridade e que não eram capazes de perceber que o cristianismo é constituído por um corpo misto, corpus per mixtum do latim, que a igreja é uma mistureba de gente, de trigo e joio, imperfeito de pecadores, né? Então, o que a gente precisa? De lembrar que a igreja é essa unidade de gente bagunçada, e ele faz nos seus sermões antidonatistas, né, um tesouro para nós protestantes latino-americanos, né? E será que quando Jesus diz para nós, né, para que o mundo creia que tu enviaste, será que a igreja cristã no século XXI vai se tornar a comunidade de fé reconciliada que Jesus pediu ao Pai?
eu gostaria de sugerir 5 ideias eclesiológicas centrais na forma de 5 teses baseadas nos sermões antidonatistas de Agostinho. Esperançosamente, nós precisamos esperançar, né? Esse verbo inventado pelo Paulo Freire. Eles fornecerão uma inspiração provocativa para uma postura mais humilde e dialógica. Então, vamos para as minhas 5 teses sobre a unidade eclesial, e assim eu termino a nossa conversa. Visto que Deus é paciente e misericordioso, a Igreja é paciência e tolerância para com os peregrinos imperfeitos do caminho. Visto que apenas Deus é o juiz justo, ninguém pode acusar o coração de outra pessoa, exceto aquele que o vê. Julgar com antecedência é orgulho. Uma congregação é um corpus per mixtum, um corpo misto, que inclui joio e trigo, cabras e ovelhas. Deixe o juiz justo separá-los, não vamos tomar o seu lugar. Né? Qual é o nosso lugar? Essa é uma outra pergunta. Visto que a igreja é o corpo de Cristo, não vamos torná-lo partes separadas. Cristo, o noivo, uniu-se à sua esposa, a igreja em integridade. Dividir a igreja é participar de um divórcio que crucifica o próprio Cristo. Duro essa palavra, duro esse discurso, quem pode ouvir? Dividir a igreja é participar de um divórcio que crucifica o próprio Cristo. O mistério de Cristo e de seu corpo é bem compreendido se amarmos a humildade, esse é o quarto. Né? Esse amor à humildade, quem separa o corpo usurpa o poder e demonstra orgulho. Afaste-se da vaidade, confesse-se humildemente ao Cristo médico. Permaneça na unidade onde se encontra a felicidade, esse é o quinto, e não busques a multiplicidade. Mantenha-se onde foi plantado e busque a preservação do jardim. Por amor de Cristo e em testemunho ao mundo, preserve a unidade de sua amada igreja. O Senhor nos dê graça para sermos esses achados respondendo essa pergunta, né? Será que a igreja cristã do século XXI se tornará a comunidade de fé reconciliada que Jesus pediu ao seu Pai? Vamos conversar. Muito obrigado pela palestra, Davi. Foi muito bom, genial. Sua apresentação. E agradeço a Deus por você ter disponibilizado esse tempo para a gente. Quem tiver perguntas, pode levantar a mão, é o mesmo esquema, levantar a mão ou mandar no chat, e aí a gente vai conversando aí sobre o tema. Ó, o Lucas já levantou. Acho que o Lucas levantou primeiro, então pode fazer a pergunta, Lucas. Nossa, tem vários aqui. Boa noite de novo, parabenizar aí o Davi, excelente palestra e excelente extração de um tema muito importante agostiniano, que é a unidade da igreja. Você começou citando uma coisa muito interessante, que é o movimento das freiras protestantes europeias, né? Que são, inclusive, tem um movimento de freiras pentecostais na França, se não me engano, tem movimento também na Bélgica, na Alemanha. Eu fiz um programa há um tempo atrás com o Bibotal, que é sobre o monasticismo protestante, né, como ele cresce hoje, como ele se desenvolve no mundo inteiro. E a gente sabe que um aspecto fundamental da vida de Agostinho foi a vida monástica, que isso influencia profundamente a teologia dele, também a leitura de Santo Antão, enfim. Aliás, ali todo mundo era monge, né, a maioria começou no monasticismo. Como que você vê a importância desse monasticismo hoje para o movimento evangélico? A gente não tem nem mais ainda, quase não sobrou mais igreja protestante, né? O movimento evangélico tomou tudo. Mas está havendo um movimento monástico aí no meio evangélico. Você consegue fazer uma aproximação, ver o que nós podemos aprender do monasticismo e dos tratados monásticos de Agostinho para hoje? Lucas, excelente pergunta.
E, meus irmãos, vocês vão ter paciência comigo agora, porque são 10 horas da noite, eu tenho um menino em casa e estou bem cansado. Então, eu vou fazer o melhor para responder vocês, dentro do que eu puder pensar aqui, tá? Certamente, a gente está vendo novas formas de recuperar a fé cristã dentro do movimento protestante evangelical. Eu pessoalmente acho, Lucas, que a gente chegou num beco sem saída, sabe? Porque a nossa herança protestante ela é uma resposta à modernidade. E agora é a hora da gente recuperar os pré-modernos e a herança deles para nós. Por exemplo, Jesus não era casado. O apóstolo Paulo não era casado. Agostinho não era casado. E qual é essa pressão das nossas igrejas como se a única opção viável de vocação cristã é a família nuclear, de pai, mamãe e 2 filhos? E se você quiser aquilo que a gente chama de side B, né, no debate sobre casamento gay, por exemplo, que é a posição em que você não afirma uma posição de aprovar o casamento gay, mas quais são as opções que você dá para as pessoas que querem ser celibatárias, continuam na igreja protestante, e não vão se casar com outro homem, por exemplo, se tem a mesma atração. E às vezes Deus não vai retirar essa atração. Então, qual é a possibilidade que se tem para alguém, por exemplo, achar uma vivência monástica com outros caras ou outras meninas que vão fazer um percurso diferente que não da família nuclear tradicional? Ou seja, o protestantismo não tem lastro teológico para nos ajudar no contexto de desafios do século XXI, para a gente pensar em outras formas diferentes de responder aos desafios do século XXI. Então, a gente vai ter que recuperar essas tradições, né? E o monasticismo ele tem sempre essa experiência de uma forma alternativa à sua cultura, né? Então, aqui eu estou dando uma resposta, né? Falando de celibato, a gente podia falar de muitas outras quando a gente fala de monasticismo, né? Mas essa Ana Maria, quando ela falou, parecia uma santa, né? E outra coisa, gente, hoje você vê todo um movimento, né, de pensar a espiritualidade cristã no meio protestante, né, de uma experiência de um coração traspassado pela graça, de uma vida interior mais profunda, né? Você pega onde eu estudei lá no Regent College, no Canadá, tem toda uma tradição de teologia espiritual que vem lá do Dr. James Houston, que fecunda o Ricardo Barbosa, que vem junto com outros caras como Osmar Ludovico, Uziel Machado e Valdir Stornegger, e os caras fazem o PGM, o projeto de grão de mostarda, que é formação espiritual. Então, você vê já hoje, e os caras estão há 2 décadas fazendo isso no Brasil, né? Botando a gente para orar em como fazer lectio divina. Então, você tem toda uma tradição praticamente monástica, né? Osmar Ludovico foi uma pessoa que, no contexto brasileiro, formou um monte de gente numa tradição beneditina, por exemplo. Então, isso é sopro novo do Espírito para a igreja, gente. E a experiência da humildade da gente dizer e reconhecer assim, olha, Deus está soprando para além do século XVI. Aleluia. Né? E para além do século XVI vai fecundar o nosso tempo. Eu tenho muita esperança no que Deus está fazendo. Então, sim, esse monasticismo precisa chegar aqui no Brasil. Nós precisamos achar outros jeitos da gente viver em comunidade, né? Em comunidade. Perfeito, Davi. Acho que quem levantou a mão depois, porque tem vários aqui, agora eu até perdi a ordem. Deixa eu ver aqui. Eu lembro que eu acho que foi o Hermes, isso. Boa noite, professor. Assim, conforme o senhor foi falando, eu fui fazendo uma linha mais ou menos de pensamento
que vinha muito em mente a ideia, eu não sei se o senhor chegou já a ver, a regra de Santo Agostinho. Então, no primeiro capítulo da regra, a primeira coisa que ele vai falar que é para todo mundo viver unânimes, com o coração voltados para Deus, os irmãos agostinianos. Essa primeira regra já trouxe em dúvida, né? Porque falam que ela possivelmente foi criada para a irmã dele e tal, tudo mais nesse envoltório. E aí, falando dessa comunicação, desse estar em diálogo, nós vamos ver mais para o meio da regra dele, que ele vai falar que um dos primeiros, das primeiras coisas é o diálogo com o irmão. Então, se você tem uma correção, que você vá até ele, que você corrija ele para que essa palha não vire uma trave e o ódio não chegue ao coração. E aí nós vamos ver também outras situações, que nem nas confissões, ele vai falar muito dessa proximidade com os irmãos, com os amigos, a amizade dele com a Lípia, quando ele perde, que é uma dor muito grande. Então, o senhor falando, me trouxe muito esse questionamento, justamente da questão da individualidade que hoje o ser humano tem em si, né? De ser o detentor da verdade. Então, nós vemos que nem a igreja hoje reconhece muitas coisas boas que Lutero trouxe com a sua reforma. Lutero, como o senhor mesmo apresentou, agostiniano e tudo mais, e nós temos, eu não sei se seria correto dizer, vemos que a instituição em si, o ser religioso, o ser cristão, o cristianismo em si, é uma coisa boa. O que lasca mesmo é o fã-clube, porque justamente essas pessoas que acabam sendo egoístas, se achando detentora da verdade em tudo, e esse seria o problema. Então, a respeito disso, o que o senhor teria a dizer, o que o senhor acha dessa situação, né, de justamente ser o detentor da verdade, não aceitar o outro e aceitar a diferença, aceitar o que o outro tem a dizer, e muitas vezes nós criticamos sem mesmo conhecer a verdade, né? Então, eu acho que é muito claro para ele, você pega principalmente nos primeiros livros dele, chamados de Diálogo de Cassicíaco, que são basicamente diálogos, são conversas. E até o filho dele entra, né, em algumas dessas conversas, a mãe entra em outras, a Lípio entra em outras, né? Então, é essa convicção de que a verdade ela é revelada no encontro nosso com as Escrituras, com o coração traspassado, mas feito em comunidade, né? Então, é essa ideia que eu falei, né? O eu retirado em privação experimenta o pecado, né? Mas aí a gente tem um problema, né? Que como é que a gente vive em comunidade com um monte de gente falha e gente que é orgulhoso, que acha que detém a verdade, né? A gente está numa época, gente, que as pessoas esqueceram que existem três coisas: o eu, o outro e a realidade, né? As pessoas acham que tem o eu e o outro, e não existe a realidade. Só que a realidade sou eu, né? E não o outro. Então, essa fusão narcísica tem atrapalhado muito o nosso contexto. E a Igreja Católica chamou Agostinho de doutor da graça, né? Principalmente por causa dos debates do século XVI. E os debates da modernidade, né? Como é que a gente interpreta a graça? Mas Simon Icard, ele faz um argumento que eu acho muito bom, que, na verdade, Agostinho não é o doutor da graça, ele é o doutor da humildade. E que central para ele essa experiência da humildade, né? E aí eu acho que ele está com Paulo, ele está com Cristo, ele está com todo mundo que chama ao arrependimento, né? Você imagina, o cara já era santo, e no final da vida dele, no leito de morte, ele pede para os amigos dele colocarem os salmos penitenciais de Davi na parede. Porque ele queria orar o Salmo 51. Né? E são os salmos mais... que falam mais da podreza do nosso coração, vamos dizer assim. Aí você imagina, mas por que esse cara está no final da vida dele, em vez de fazendo festa pelo que viveu, pedindo arrependimento do Senhor,
e orando os salmos penitenciais de Davi. Porque ele sabe, lá como diz Lucas 13, que a menos que se a gente não arrepender, a gente vai perecer. Se não arrependeres, perecereis. Então, esse chamado à humildade, ele é robusto no Evangelho, ele é robusto em Agostinho, exatamente pela história dele, né? Essa busca pelo sucesso, essa busca de um eu autocentrado, né? E que ele percebe que, na verdade, não corresponde ao real desejo do coração dele. Então, a gente está num contexto, Hermes, que os nossos líderes, se eles falarem de um modo mais polarizado, ou se eles desrespeitarem um outro, eles vão ganhar mais likes, então eles vão ser mais famosos. E ninguém faz carreira em cima de um crucificado, né? A gente precisa lembrar disso, senão a gente faz e é isso que Agostinho diz muito bem para a gente: eu não vou fazer carreira em cima do crucificado, né? E eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é por aí, né? Um chamado à humildade, um chamado à verdade, que nasce no encontro, né? Um chamado a gente continuar orando o Salmo 51 no leito da nossa morte. Perfeito. Próxima, Sara tem uma dúvida também. Sara Arinos, pode falar? Oi, boa noite. Obrigada, pastor Davi, pelas contribuições e reflexões. Confesso que algumas coisas me deixaram um pouco incomodadas, o quanto cristã protestante, né, precisa reavaliar muito da minha conduta. Há algo na sua exposição que o senhor falou sobre unidade cristã. Essa unidade cristã seria uma unidade ecumênica? Sara, obrigado por dizer que tem incômodo, né? E eu te agradeço pela coragem de dizer isso. Me ajuda a entender o que você está chamando de ecumênica. Sara, Oi, seria unir não somente o protestantismo, mas também outras comunidades cristãs, como o catolicismo. Tá. Então, essa é uma boa pergunta, tá? E, obviamente, ela nasce do minha exposição final, né? Eu acho que um bom protestante no Brasil precisa aprender a dialogar com os católicos. E eu acho, assim, é a minha opinião, tá? Esse diálogo, ele não vem por a gente ressaltar o que é igual. Esse diálogo vem por a gente dizer humildemente que eles têm um lado que a gente não compreende e que talvez eles tenham algo a nos ensinar. Então, eu não penso em união ecumênica, eu penso em diálogo, em conversa, em capacidade de escuta, né? E eu penso no conceito de complementariedade, tá? Eles são o outro lado da força, da qual a gente precisa ouvir e entender. Eu tive 3 orientadores de doutorado, né? Precisou de um time para me ajudar. E os 3 eram católicos, né? E eu aprendi tanto com eles. Obviamente, quanto mais a gente ressalta o que é comum com os católicos, a gente vai cair em um problema dentro da nossa própria estrutura protestante, porque a gente pode criar divisão entre nós, né? Então, eu parto do pressuposto que um diálogo ecumênico precisa pensar em singularidade e complementaridade. O que é singular na nossa tradição protestante? Porque nós temos algo a ensinar para eles, né? De erros que a Igreja Católica cometeu ao longo do teu processo, não só teológico, mas pastoral. A gente lembra que a Reforma foi um movimento pastoral e não só teológico, né? Por exemplo, as 95 teses de Lutero tiveram menos edições do que o sermão para a preparação para a morte de Lutero, né? Então, ele também viveu em uma época de pandemia, Lutero, e o movimento protestante foi um movimento pastoral de cuidado com as pessoas, que a Igreja Católica não conseguia fazer. Ou seja, a gente tem algo a ensinar pastoralmente para os católicos, desde a nossa raiz, né? Mas
tinha uma reflexão teológica católica que a gente pode aprender muito. Eu diria, eu aprendo muito com von Balthasar, que é um teólogo católico. A gente precisa entender o que Karl Rahner está dizendo. O movimento que o Vaticano I faz e o movimento que o Vaticano II faz são ênfases diferentes. E nos últimos 50 anos, a Igreja Católica tem se aberto mais ao diálogo, né? E menos reativa a nós protestantes. Então, você tem hoje pastores dando aula do Evangelho de Marcos dentro da Igreja Católica. Eu já vi isso acontecer, né? Então, é uma baita oportunidade. Nesse segundo semestre, eu vou dar um curso lá com o pessoal para a Faculdade Jesuíta sobre protestantismo. Então, é uma possibilidade genial de diálogo. Mas isso não significa a gente negar que existam diferenças, negar que existam pontos de tensão, negar que existam conflitos. Então, não é um tipo de unidade que vem da gente afirmar o tempo inteiro a igualdade, pelo contrário, né? É afirmar uma vinculação naquilo que nos corresponde em fé, mas sem perder de vista o nosso próprio horizonte protestante. Não sei se te respondi. Isso me lembra a época que o grupo estava começando, 2019, esse núcleo aqui. Hoje é um núcleo, mas era um grupo de estudos. E em 2019, novembro de 2019, uma das coisas que eu falei na reunião de apresentação do grupo era tolerância pela diferença. É exatamente isso. Hélio, pode vir? Boa noite, professor Davi, não é isso? Sim, Hélio. A minha pergunta é o seguinte, eu vi que o senhor usou, parece que, assim, o eu tudo, Martin Buber, e algo me tocou, assim, falou bastante da questão do ego, que a gente termina se encontrando realmente em Deus, o projeto, digamos, de ser pessoa, digamos assim, redimida. E eu pensei, como sairmos dessas relações, desse navio de narcisos, dessa comunidade narcísica, para encontrar a realidade do bom samaritano provocada por Jesus, que a gente acha que parece que a salvação está em nós. Porque tem que ter um percurso de arrependimento e de mudança. Como a gente executar isso na nossa própria vida? Essa é a minha pergunta, e é uma pergunta real mesmo. Obrigado, Hélio, pela pergunta, né? Como sair do navio de Narcisos, né? Eu acho que o Novo Testamento e Agostinho nos chamam para essa experiência de um amor reordenado em Deus, né? Porque o narcisismo, ele é um amor que não enxerga o outro propriamente como ele é. E o que ele diz lá em A Cidade de Deus é que duas cidades fundaram dois amores, uma por amor a si mesmo e outra por amor a Deus, né? Então, nós precisamos pular fora desse navio, porque esse navio narcisista, ele é uma barca furada, ele está nos nossos governantes, ele está na nossa sociedade em níveis absurdos, né? E por isso a gente naufraga como sociedade brasileira hoje. Os nossos amores, desde a colonização, são mal ordenados, né? E como executar essa pulada fora, né? Eu acho que a primeira coisa é que as igrejas locais precisam rejeitar essa ideia de que existem duas classes de crentes, sabe? Esses de segunda categoria e esses de primeira categoria. Não, todo mundo é chamado pelo Evangelho, havia a mesa do banquete, todo mundo é chamado a experimentar a renovação do sacrifício de Cristo, do seu sacrifício vicário, da sua morte, da sua ressurreição. Não tem nenhum melhor que ninguém. E depois disso, começa a experiência da remodelagem de coração, né? Que é o trabalho do Espírito Santo em nós. Então, não tem pecado pior, né? Eu trabalho aqui na igreja e ainda trabalho, né, com os homens lutando contra a pornografia. Eles não são piores do que as mulheres que fazem fofoca na igreja, né? Tá todo mundo no mesmo barco, né?
Está todo mundo nivelado por baixo pela graça. Então, eu acho que começa pastoralmente, mas também começa com a nossa luta por reordenar os nossos desejos, né? Reordenar a nossa experiência cristã mais profunda a partir desse arrependimento, né? Eu acho que a pandemia é uma ótima oportunidade para a gente arrepender, porque a gente pode morrer a qualquer momento, né? Isso é uma bênção, porque a grande questão é a nossa morte eterna. Então, isso me chama a morrer para mim, para viver para Cristo, né? Então, que a ameaça de morte me faça pronto a me arrepender hoje, porque se eu não me arrepender, eu vou perecer. Então, a gente só vê o problema da pandemia, a gente não vê o chamado da pandemia, né? E o chamado da pandemia pode nos ajudar a ouvir de novo o Evangelho, que é portas abertas para todos, não existe ninguém melhor que o outro, mas a partir de agora, o Espírito Santo vai trabalhar e vai remodelar o coração. Agostinho, ele dizia mais ou menos essa coisa, assim, sabe? Que Jesus tinha que ir embora para o trabalho do Espírito Santo começar no coração, né? É isso, assim, agora é hora do Espírito Santo, agora é hora dele fazer isso, né? É o amor de Deus derramado no coração. Romanos 5,5 é um texto que Agostinho usa o tempo inteiro, né? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o amor dele nos nossos corações pelo Espírito. Então, é uma maravilha, gente. O Espírito está trabalhando, é só a gente ficar em silêncio e deixar ele mostrar a podereira que está dentro da gente. Uma vez que mostra, o caminho está aberto e a gente vai pular fora do navio do narcisismo. Ou seja, é o Evangelho. Por último aqui, Renato Arantes pode fazer a pergunta. Boa noite, Davi. Eu queria saber como a gente pode relacionar a postura dialógica com a concepção de amor do próprio Agostinho. Rapaz, não me faz pergunta difícil 10 e 20, não. Desculpa. Não, fica tranquilo. Por favor, obrigado pela pergunta. Eu vou precisar pensar um pouco. Então, como reconciliar a postura dialógica com a visão de amor de Agostinho? Me perdoa, meu irmão, me perdoa. Eu estou cansado, a sua pergunta foi ótima. Eu estou tendo dificuldade de responder, né? E aqui problema. É a minha confissão, tá? O problema não é a sua pergunta difícil, a pergunta é ótima, tá? Sou eu preciso modelar isso na forma como respondo a você, porque senão eu vou ter aí o que eu acabei de falar em 1h30. Um livro muito bom, que se chama Robert, o sobrenome dele é Canning, 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 que ele fala sobre a unidade do amor a Deus e ao irmão. Deixa eu ver se eu acho o sobrenome dele aqui, peraí. Eu acho que ele é o melhor para responder isso para você. Eu tenho esse livro aqui. Não sei se você está em BH, posso te emprestar ele. Tá? É Raymond Canning, o nome do livro, A Unidade do Amor a Deus e ao irmão, né? Basicamente, eu estou cansado, eu não consigo responder. Eu acho que é isso, né? Então vai lá no Raymond Canning, amanhã eu penso um pouco melhor e te respondo. Obrigado, Davi. Desculpa. Não, por favor, me dá teu e-mail que eu vou tentar elaborar melhor. São 10h30 e eu gastei boa parte da minha energia com meu filho hoje. Então eu já... Ô, Davi, eu tenho seu e-mail que eu vou responder. Ou eu passo meu e-mail para vocês, espera aí. Deixa eu passar o meu e-mail para vocês. Eu ia falar que eu tenho o e-mail do pessoal também aqui, tudo no Simpla aqui, então posso... já passou aqui, né? O horário já está se aproximando também, né? Mas eu agradeço muito pela disponibilidade que você teve, Davi, aqui de falar com a gente. Eu lembro que a gente estava conversando, né? Estava bastante apertado, e aí foi bastante até
pela questão do tempo, essa dificuldade, né, de reservar um horário, e eu fico feliz que você conseguiu reservar esse horário para falar com a gente. Isso foi muito bom. E para o pessoal, muito do que a gente fala aqui, discute, a gente também usufrui disso nas reuniões quinzenais, e se vocês quiserem saber mais sobre o núcleo e as nossas reuniões, vocês podem mandar um e-mail para a gente responde. No caso, atualmente, é eu que estou respondendo, então isso vai acontecer um pouquinho mais devagar, porque eu também estou bastante apertado. E ainda sou um mero estudante, então estudante assim, a gente faz tudo na pressa, assim, e no aperto. Bom, acho que a gente já pode concluir aqui, então, e novamente eu agradeço, né, Davi, e agradeço todo mundo que participou hoje desde a primeira e a segunda palestra e que esteve presente, persistiu até agora, cada um, e continuem, mantenham aí a fidelidade com a jornada até o final. Vai ser cansativo, mas é só essa semana. Thiago, você me dá também a palavra para fazer umas considerações finais? Certo. E aí agradeço para todo mundo aí que participou. Pode falar aí, Davi. Quem vê a verdade, né, vê o amor. Né? De Trinitate diz isso muito, né? Que Deus é amor e estando nele a gente vai manter essa postura dialógica, né? Então, tarde nós amamos a beleza antiga e a beleza nova. Nós amamos tarde, mas estamos aprendendo a amar, né? Eu desejo a vocês nessa noite aqui, do fundo do coração, no meio da escuridão que a gente está vivendo, a gente redescubra a nossa identidade em Cristo, escondida em Cristo, como Agostinho descobriu, né? Não a identidade de um retórico público, mas o fato de estarmos em Cristo nos coloca com uma identidade mais profunda, de sermos amados nele, para respondermos à graça de um modo humilde e vulnerável. Isso muda a maneira como falamos entre nós com salmos, e a forma de falar vai ser um testemunho para o pessoal de fora do tipo de amor com que o nosso coração foi tocado. Que o Senhor nos dê graça nessa noite e nos faça descansar naquele que faz repousar o nosso coração inquieto. E por sinal, assim que termina, né, Confissões, com o sabático, né, com descanso. Então, eu acho que a gente está chamado a descansar agora e vamos descansar em Deus. Porque, em última instância, é Ele que vai redimir a história e a gente confia nele. Amém. Então, obrigado a todo mundo que participou. Boa noite a todos. Deus abençoe.